Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Bora lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal, hoje dia 25/7, sabadão. A CWI, na semana, fechou rompendo a média de 9, segue com aquele triângulo no gráfico diário, que inclusive a gente pode ver isso daqui como um diamante, né, pessoal? O diamante é uma das figuras mais raras de acontecer dentro do mercado financeiro, justamente pelo seu nível de complexidade. E maior parte das vezes você só vai identificar que era um diamante depois que ele já aconteceu. Que é o exemplo daqui. Então estamos tendo um rompimento desse diamante no SWI. Esse mesmo padrão acontece na Nasdaq, tá? E isso aqui é um padrão de reversão muito forte mesmo, tá? Emerging Markets, aqui rompeu aquela deriva, tá vindo, já tem pivô alinhado em média, já está na média de 100, para baixo mira a média de 200, que é o alvo da deriva. Movimento muito técnico e no semanal perdendo essa média de 20, mira a média de 50. Emergente menos China, mesma visão, tá? Perder essa média de 100, mira na retração de 618 e média de 200, que são os alvos dessa deriva. No semanal perder essa média de 20, mira na média de 50. Pode ainda reagir nessas médias de 20 no gráfico semanal? Poder pode, né? Mas precisa começar a entrar reação. E já a América Latina está bem na foto, conseguiu fechar acima da média de 20 no gráfico semanal. No gráfico diário, precisa vencer 35,53 para poder confirmar esse pivô alinhado em média, né? E aí vai ficar bonito na foto. O OBV precisa melhorar, tá? O EWZ chegou a confirmar o movimento, foi na média de 100, fez o primeiro alvo, né? Para quem está lá no grupo fechado, eu mandei na quarta-feira, né, para poder fazer venda coberta em call de EWZ e proteção no Brasil, e foi muito importante ter feito essa correção. E aí aquela história, né, vocês que acompanham aqui o vídeo de fechamento, vocês me veem falar disso todo dia, né? Eu não sei o que que o mercado vai fazer, mas eu tenho que saber o que eu vou fazer. E quando o mercado chega numa região de resistência, eu não sei se ele vai romper ali, então eu me protejo, né? E foi exatamente isso que nos salvou muito dessa correção de quinta e sexta-feira no mercado, tá? Foi muito importante esse movimento. E aí eu reitero a importância do gerenciamento de risco, né? E é uma coisa que eu pego muito no pé. Inclusive, deixo aí o convite para você que não faz parte do grupo fechado. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você saber como é que funciona, vem fazer parte. Tá? O grupo ele tem limite de membros, então quando bate o limite, fecha a casinha e aí só é com lista de espera, justamente para eu poder ter uma proximidade com todo mundo que está lá dentro, poder ajudar todo mundo dentro das suas questões, poder realmente dar atenção para todo mundo. Né? Não quero fugir nunca da minha veia de professor, que é o que eu faço aqui no YouTube, no Telegram, já tem 8 anos, né? O grupo fechado já existe há 6 anos e é isso que eu continuo fazendo, beleza? Então é isso. Para cima, esse EWZ continua com estrutura de topos e fundos ascendentes. Ideal é uma reação nessa média de 9 no gráfico diário. Para cima, vencer essa média de 100 naturalmente essa média de 20 no semanal. Poxa, Luciano, mas pode vir um PC de venda aqui no gráfico semanal? Poder pode. Pode ser uma bandeira de baixa? Pode, né? Mas tem uma média de 50 aqui que já está invadindo em relação aos fundos anteriores. Então tem que ter bastante cuidado nessa região. SPY. SPY, semanal, fechou abaixo da média de 9, de novo, topo mais baixo, né? Estamos dentro de uma grande lateralização. Gráfico diário, para baixo tem esse 731 como resistência, né? Como suporte, na verdade. Se perder essa região, o caminho é lá na média de 100. SP500 fez falha de topo, perde a média de 9, gráfico diário está perdendo a LTA, média de 50, abrindo caminho para 7.200 e média de 100. Nasdaq, nenhuma novidade aqui, né, pessoal? Aqui também teve o padrão do diamante, tá? Visto lá no ACWI, dá para ver claramente aqui, ó. E aí para baixo, o alvo disso é também do triângulo, né? Que é média de 100 e a região do 26.760. E tá vindo, tá? E tá vindo. Aí mais abaixo, mira, média de 100. Dow Jones está na parte baixa desse canal. Ah, Luciano, isso aqui pode ser uma deriva? Poder pode, mas aí tem que romper essa média de 50 para poder mirar a média de 100 e média de 20 ali no gráfico semanal. Mas de longe, entre os três grandes aqui, SP500 na Dow Jones é o mais forte. 2000
Testando parte baixa aqui do canal. Tem uma LTA aqui, tem a média de 50. Perder essa região, mira média de 100, tá? Gráfico semanal, tá na média de 9, tá numa LTA aqui, que aí, de novo, também pode ser uma deriva, mas ainda não temos esse indicativo. T10. T10 vence essa LTB no gráfico semanal, confirma esse pivô no gráfico diário, o caminho está livre para 4.800. Cara, se tem um final de semana para acontecer alguma coisa e segunda-feira começar a aliviar esses juros, é agora, né? Porque esses juros, da forma como está indo, e aí o que está puxando isso é o petróleo, tá complicado esse movimento, bem complicado. DXY também vai se fortalecendo no mundo, semanal sai com aquele 9.2 de compra, 9.3 de compra ativo, para sempre ter que vencer 101.500 para poder mirar média de 200 períodos. O VIX segue batendo cabeça ali na média de 100 e a parte baixa desse canal. E aí, cara, tem que estourar esse canal aqui para poder abrir volatilidade, né? E aí a gente pode ver um movimento mais agressivo. DBC largou aquela estrela cadente para baixo, uma correção na média de 9 seria completamente normal pela envergadura do movimento, né? Minério de ferro, gráfico semanal, tá brigando ali na LTA. Se gostar do movimento, mira a média de 100, tá? Petróleo veio na média de 100 do gráfico diário, retração de 50%, para cima tem o 97 e 100. Chama muito a atenção disso aqui é o OBV, tá? O OBV tem uma corrida muito forte no gráfico diário. 2, 3 dias de alta aí, cara, esse OBV rompe esse topo anterior, tá? E aí é um problemaço. Um problemaço. Para baixo, mira nas médias como suporte. O que fica menos ruim aqui, né, se assim podemos falar, é que segurou na média de 20 no gráfico semanal de baixo para cima. Então, é um ponto em que pode entrar vendedor aí para defender a região. De novo, se tem um final de semana para aparecer um taco aí e trazer esse petróleo para baixo, é por agora. Prata. Prata, ouro, na verdade. Ouro segue com aquele movimento no semanal, perdeu média de 50, mira média de 100, região 3.660. Gráfico diário segue numa lateralização, nada demais por aqui, média de 50 vai se aproximando por cima. Todas as últimas vezes que a média de 50 chegou por cima do preço, empurrou para baixo, né? Então é esperado que o movimento ocorra. A prata está na parte baixa desse canal, no gráfico semanal mira média de 100, para cima tem médias como resistência, gráfico diário tem uma média de 20 aqui como suporte, se perder essa região, mira a região dos 49. Europa, EFA. EFA segue de lado ali há 6 semanas e nada para fazer, cara, tá se segurando muito bem, tá? Se perder essa média de 50 no diário, mira média de 100. Londres fechou muito bem, tá mirando topo histórico, tá nem aí pro resto, né? Realmente não sei se Londres tem tech na parada. Acho que não, né? Porque ficou de lado aqui. Depois eu vou olhar quais são as maiores empresas lá de Londres. Sei que tem muito banco, né? Ing, por exemplo. Para cima, isso aqui mira 11.120. Alemanha. Alemanha, média de 9 como suporte. Para cima tem um topo anterior. Gráfico diário tem esse canal, tem média de 50 aqui. Para baixo tem média de 100, média de 200 como suporte. França. França, completamente lateral no gráfico semanal. Já tem 6 semanas aí. Diário também. Também é uma que não está sendo pega aí nesse movimento de tech, né? Perder essa média de 50 no diário, mira a média de 100 e 200, mas tá bem. Itália também tá bem, testando média de 50 como suporte no gráfico diário, média de 9 no gráfico semanal. 6 semanas também de lado, tá? Então, por enquanto, movimento bem técnico. Suíça. É interessante olhando esses gráficos dos Estados Unidos e da Europa, dá a impressão de que a galera realmente está saindo de tech e vindo para Europa, Dow Jones, 2000, América Latina. Interessante, hein, cara? Interessante. 6 semanas aí em que a Europa ficou de lado, enquanto os Estados Unidos, apesar de movimento de lado, vem caindo, né? Interessante isso. Suíça, semanal bateu na média de 9, segurou. Para cima tem que vencer 14.465 ali no diário, tá? Euro 50, acionou um 9.3 de compra no gráfico semanal, em cima do topo anterior, movimento muito técnico. Gráfico diário tem um ombro, cabeça a ombro aqui, mas só confirma se perder 650. Já na Ásia, e aqui tem muito tech, vamos ver o que os gráficos nos falam. 5 semanas já que vem tomando porrada aí a bolsa de Tóquio, para baixo mira média de 20 no gráfico semanal, se perder abre caminho mais forte. Gráfico diário, isso aqui é um ombro, cabeça a ombro, né?
Vamos ficar bem de olho nisso aqui, se vier perder média de 100. China 50 segue numa grande lateralização desde agosto 25 e está na mesma pegada. No gráfico semanal voltou nas médias de baixo para cima, gráfico diário também tomou porrada por ali, mas segue numa lateralização, né? Para cima mira a parte alta da lateralização. Hong Kong 50 voltou na média de 20, uma voltada forte, né? E essa daqui é muito interessante, né? Porque não é Hong Kong Tech, e enquanto as bolsas tech ali tiveram uma queda mais forte, aqui teve uma voltada legal, né, cara? Interessante esse movimento. Para cima venceu média de 50, tá na média de 100. Para cima tem média de 200, mas acima tá. Hong Kong Tech, essa daqui apesar de ter voltado um pouco pela média de 200 no gráfico semanal, continua dentro de um canalzão de baixa guiado pela média de 20 e média de 100 do gráfico diário. Perder essa média de 20 aí do diário vai abrir um espaço para baixo. Ah, Luciano, mas pode acontecer um pivô de alta aqui? Poder pode, mas aí tem que vencer a média de 100. E aí, caso eu faça, pô, isso aqui vai mirar a média de 200 lá em cima, né? Vai ficar legal. Coreia, segunda semana que fecha abaixo da média de 20. Tentou uma recuperação, mas tomou um cascudo na média de 9 ali no gráfico diário. Para baixo está mirando na região dos 6.570. Mais abaixo tem média de 200 no gráfico diário. Taiwan voltou na média de 20, acionou o PC de venda, para baixo mira fundo anterior, e média de 100. Gráfico semanal tem média de 20 logo abaixo. Índia bateu média de 100, média de 200, segurou por ali. Gráfico diário perdeu médias, tem um ombro, cabeça a ombro aqui no diário, mas vem de uma lateralização, não empolga muito, mira fundo anterior. Austrália segue dentro de uma grande lateralização, e já tem um tempo isso aqui, né? Então realmente muito confuso esse gráfico da Austrália. Bitcoin, essa semana bateu na média de 9 no gráfico semanal e tomou cascudo, né? No gráfico diário tem aquele pivô confirmado, não chegou a dar setup de continuidade, bateu média de 20, agora vamos ver se segura entre média de 20 e média de 50, tá? Mundo ideal, fractal, né? Venceu média de 9, foi na média de 20. Venceu média de 20, foi na média de 50. Venceu média de 50, ir na média de 100, mas fazendo pullback na própria média de 50. Vai ficar muito interessante, tá? Então vamos ficar bem de olho nesse movimento aqui do Bitcoin. Ethereum, segurando ainda na média de 20, topo anterior, continua olhando para média de 100. Gráfico semanal venceu a média de 9, né? Tem que vencer a média de 20 agora para ficar legal. Dólar contra o real, semana de queda aí, 0,40. Para baixo tem os fundos anteriores como suporte. Gráfico diário segurou na região de resistência, veio na retração de 50%. Perder aí mira 5,01. E euro está numa região de fundo anterior no gráfico semanal. Gráfico diário também para cima, todas as médias como resistentes. Cara, isso aqui continua mirando 5,63 no gráfico semanal, tá? Continua olhando para lá. Bueno, agora bora falar do nosso mercado interno. Vamos lá. DI. Deixa eu colocar aqui semanal. Semanal do DI fechou em alta de 0,80. Ontem tombou 1,70. O movimento durante a semana foi de alta muito forte. Mas ontem deu uma devolvida boa, voltando para dentro deste canal aqui que nós temos no gráfico diário, tá? Deixa eu colocar ele aqui para ficar bem claro. A gente já vinha mapeando ele, né? Ó, topo, topo, fundo, fundo. Então parou na parte alta do canal, tomou choque. Aí você me pergunta, nossa, Luciano, movimento legal, né? Bolsa ontem deve ter subido muito. Aí que tá, meu amigo. Ontem caiu em 50 a bolsa. Então essa correlação com os juros ontem foi bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. O que nós temos aqui no semanal? Para cima isso aqui mira 15,06, tá? Para baixo tem média de 20 como suporte. Gráfico diário tem aqui um canal bem claro, parou na parte alta do canal. Se perder as médias, abre caminho para a média de 100 em parte baixa do canal. Só se realmente tiver um muito ruim para se isso aqui acontecer e a bolsa não desenvolver um movimento altista, né? Vamos ver o que vai aprontar nesse cenário, né? Mas por enquanto, o que eu vejo aqui em gráfico semanal é uma forte sombra superior. Para baixo, um novo teste da média de 20 no semanal seria completamente normal. Gráfico diário tem que começar perdendo médias para poder desenvolver esse movimento no semanal e quem sabe vir buscar a média de 100 no gráfico diário. Poxa, Luciano, mas e se segurar na média de 9 aqui, isso aqui fazer um pivô alinhado nas médias e romper isso aqui e buscar topo anterior? Aí, meu amigo,
aí nós temos um problemão, né? E aí, vamos ficar de olho nisso. E Bovespa? Bovespa sobe na semana 0,19, cai na sexta 1,50. Cara, chegou a subir muito bem aqui. E aqui eu quero repetir para vocês a análise que eu postei lá no Twitter, postei no meu canal no WhatsApp lá gratuito, postei no Telegram também e obviamente mandei primeiro no grupo fechado. Dia 10 de julho nós tivemos essa barra aqui muito forte, tá? Tivemos essa barra aqui muito forte. Tivemos 7 dias dentro deste canal, deste candle. Depois tivemos quarta-feira, dia 22, um candle muito forte. E aí temos quinta e sexta dentro desse candle. Resumo, nós já estamos aqui a 10 pregões dentro do candle do dia 10 de julho. Então, fica muito claro aqui o quê? Que para o lado que romper esse candle no dia 10 de julho, a volatilidade promete abrir de forma expressiva, tá? E aí nós temos um problema, vocês já sabem, eu falo isso muito. OBV. OBV já tem o segundo Advanced Breakdown. Luciano, isso é ruim? Cara, isso é péssimo. Isso é péssimo, tá? Isso é muito ruim mesmo. Aqui, veja, quando o mercado faz esse movimento, vem na média de 50, volta na média de 20, lá em março de 2026. O que acontece aqui, pessoal? O OBV ele já tinha renovado fundo com o preço batendo média de 20. Depois, o que o preço faz? Vem renovar fundo. Aí depois teve a pernada de ATH, que aí foi o movimento onde teve a divergência do OBV. Lá para trás, nós já tivemos situações onde o preço sobe sem o OBV? Sim, tivemos. Aqui, ó, esse é o exemplo. Novembro de 2025, subiu sem o OBV. Aí depois o mercado teve aquela sexta-feira do Flávio Day, lateralizou, aí o OBV rompeu em Advanced Breakup e o resto é história. Aí teve outro movimento lá atrás também. Ó, mercado aqui o OBV entregou o movimento para baixo, né? E aí o preço e o OBV andaram juntos. E aí foi um movimento muito técnico, foi lá em 10 de outubro do ano passado. Então o ponto aqui é o seguinte: dos dois, um. Ou o preço vai fazer um movimento muito forte para cima, coisa de ir buscar 180 mil pontos e vai arrastar esse OBV, ou nós temos grande chance de perder essa média móvel de 200 e tudo isso aqui ser uma bandeira de baixa. Tá? É lógico que eu só vou falar de um movimento para baixo aqui de forma consistente se viermos perder 164. O ponto é, em termos de análise técnica, nós temos uma divergência muito grande aqui entre preço e OBV. O preço está fazendo topos e fundos ascendentes, o OBV está fazendo topos e fundos descendentes. Isso aqui é uma divergência baixista. E se perde essa média móvel de 200, vira um problemaço. E pela própria média de 200, não tem nada para fazer aqui no momento. Nada. Então nós temos dois gatilhos aqui extremamente importantes. Um, o rompimento da barra do dia 10 do 7. E rompimento não é ticar para cima, tá? Tem que fechar convictamente para cima ou para baixo. E 2, média móvel de 200 períodos por baixo, média móvel de 100 períodos por cima. Para o lado que romper isso aqui e abrir a volatilidade, esse mercado tende a andar e tende a andar muito. Então, a dica que eu vou dar nesse vídeo de hoje, e isso serve para todo mundo, para quem faz curto prazo, médio prazo, longo prazo, coloca um alarme na extremidade do candle do dia 10 e monitora a média de 100 e média de 200. Se romper para cima essa barra do dia 10, provável ataque da média de 100. Se vencer, a gente tem espaço para ir buscar 187, quem sabe até o topo histórico, porque aí vai vencer essa média de 20 do gráfico semanal. Mas, se rompe abaixo, perde essa média de 200, ainda mais saindo da média de 20 no gráfico semanal, tendo uma média de 50 para baixo, a gente pode ver um problema muito grande aí, tá? E aí você pode falar para mim, poxa, Luciano, mas tem divergência nesse OBV no semanal, né? O preço testou topo aqui e o OBV está querendo romper. Verdade. Então você percebe que nós temos aqui um grau de divergência muito grande, tanto o preço quanto o indicador no diário, tanto o preço quanto o indicador no semanal. Então a gente precisa ter muita parcimônia nesse tipo de movimento e ter cautela. Tenha cautela. Dica que eu dou é: não abra novas operações enquanto o mercado não romper convictamente para um dos lados, falando de swing trade.
Posições que você já tem aberto, proteção é bem-vindo, né? Poxa, proteção que eu passei lá no grupo fechado, ó, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. BOVA T185. Do ponto em que foi passada a entrada, isso aqui, que foi R$ 9,67, já está dando 30%, que foi justamente na máxima de quarta-feira. Foi proteção. Não quer dizer que eu não perdi dinheiro ontem, porque eu perdi, mas a perda foi reduzida em 80% por conta da proteção. Então, ter esse tipo de gestão faz uma diferença enorme. Nossa, Luciano, mas eu não sei como eu faço isso. Cara, então aproveita que tem vaga no grupo fechado e vem para o grupo, porque aí você não vai se sentir navegando sozinho nesse negócio. Porque o mercado financeiro ele é complexo, sempre foi e sempre vai ser. Mas é muito importante que você tenha ao teu redor parametrizações que vão fazer sentido para você. E isso aqui que eu estou falando faz muito sentido. E aqui zero para potência, tá? É realmente porque o gráfico nos dá uma ferramenta muito boa. Se você sabe usar isso aqui te ajuda muito. Então, repito, no momento, não abra posições enquanto o mercado não romper convictamente para um desses lados, seja na compra, seja na venda. 2. O rompimento ele tem que ser para valer, não é ticar, tem que fechar acima, volume, ok. 3. Fica de olho na média de 100 e média de 200. Beleza? É isso. E com. Cai 3% na semana, renova fundo, está indo buscar 2,730 no gráfico diário. E aí nós temos uma divergência, né? Que aí é o preço renovando fundo e o OBV não está acompanhando. Então, muita atenção nesse movimento. Ainda mais nessa região que está chegando. Né? IX. IX devolveu muito forte o movimento de 2 semanas atrás e está vindo buscar a média de 50 no gráfico semanal. O gráfico diário perdeu média de 200. O OBV já foi na frente, abre caminho para teste de fundo. Setor de energia muito pesado. E FNC está ali na média de 20 no gráfico semanal, tem média de 9 como suporte. Gráfico diário tem média de 20 logo abaixo. Mas abaixo tem média de 200 e média de 50. Por enquanto, nada de muito assustador aí não, tá? Tá preço lateral, OBV lateral, realmente não tá tão feio isso aí não. E mate, testando média de 20, fechou acima, para cima mira topos anteriores. Gráfico diário tem topos e fundos ascendentes, venceu média de 100, tá fazendo pullback nela, isso aí é um 9,3 de compra, para cima mira topos anteriores. De longe o IMAT essa semana foi o destaque, tá? IMAT subiu 1,50%, para o mercado, o Ibov subindo 0,19, né? E o IFNC ficou de lado. Então temos aí dois caras para se ficar de olho, IFNC e IMAT. O restante tomou chumbo, tá? Com o destaque ficou para o Icon caindo 3,20, Imob caindo 3,30, Utility caindo 2,10 e depois IX caindo 1,90, beleza? Imob 3,30 de queda, renova fundo. Aqui tem uma divergência grande no OBV, tá? O gráfico semanal está abrindo espaço para vir buscar a média de 100. E esse movimento do Imob parte pelos juros, né? Então é isso. Utility testando uma LTA importante no gráfico semanal, média de 200 no gráfico diário. Aí o OBV já rompeu para baixo, então tá bem feio esse movimento. Dólar futuro, de lado no semanal, no diário testou fundo, reagiu, isso é uma trap com volume, tá? Fechou na máxima o dólar ontem. Para cima tem que vencer média de 9. Índice futuro fechou em queda de 0,20, devolveu forte. Ontem foi queda do começo do dia ao final do dia, né? E temos esse canal aqui que o mercado está trabalhando, né? Então, ó, tem esse canal em salmão aqui, vermelho, né? Tem esse canal em amarelo. Se perder a parte baixa do canal, mira parte baixa do canal em vermelho. Aí para cima tem que vencer tanto a parte alta do canal vermelho, média de 200 e canal amarelo, beleza? Falando das ações agora, Axia, testando média móvel de 50, perdi aí, vocês já sabem o que eu vou falar, vai abrir um senhor caminho para baixo, mas eu só vejo venda convicta em Axia se perder os 48, tá? Porque aí vai confirmar esse pivô no gráfico semanal. Gráfico diário, para cima tem médias como resistência. B3SA está testando média de 9 no gráfico semanal, para cima tem média de 20. Gráfico diário tá de boa, tá? Testou topo de 15,85, voltou na média de 9, para cima tem que vencer 16,10. Nesse meio do caminho aí não vejo nada para fazer. Banco do Brasil
chegou a andar bem na semana, deu uma devolvida mais forte ontem, 2,77 de queda. Resistência dupla, né, pessoal? Não dava para achar que o mercado ia passar reto ali daquela região dos 21 como se fosse nada. Não é assim que a análise técnica funciona, né? Agora está voltando na média de 20. Vamos ver se vai reagir aí de novo. Para cima tem que vencer. Vou até colocar esse canal aqui como vermelho, mais espesso. Daí ele é o ponto a ser vencido, tá? Que é o canal secundário do movimento, beleza? Esse é o ponto a ser vencido. Bradesco sobe 1% na semana, ainda acima da média de 20, média de 9, chegou a renovar topo da semana. Gráfico diário vem fazendo topos e fundos ascendentes, tem médias para baixo como suporte. Aqui eu deixei bem claro que eu não sou comprador em Bradesco, esse OBV está com uma divergência muito, muito forte. Então, realmente, esperar o que o mercado vai fazer por aqui. BB Seguridade sobe 0,9 na semana, renova o topo histórico, ontem voltou na média de 9. Por enquanto, correção na média de 9, ativos seguem em super tendência. BOVA 11, mesma leitura do Ibov do índice, tá? Não vou me estender aqui não. EPAC cai 2,70 na semana, foi o pior dos bancos na semana, tá? Bradesco subiu 1,04, Banco do Brasil caiu 0,6, Itaú subiu 0,3. EPAC cai 2,70, fechou na mínima. Para baixo tem média de 50 no gráfico semanal, no gráfico diário fez aquele ombro cabeça a ombro, veio na média de 20, entrou uma reação e foi frustrada já na quinta e na sexta. Tenho poucas dúvidas que se perder essa média de 50 aqui embaixo, e aí é fechar abaixo, coisa e tal, o mercado pode estressar com mais vontade, tá? E aí dá para a gente traçar a retração desse movimento inteiro aqui como ponto de suporte, tá? Então, para baixo tem 53,67, 52 e 50. Vamos ver como o mercado vai reagir aqui na segunda-feira. Chama atenção que o volume sexta-feira, num geral, ele foi muito fraco, tá? Muito fraco mesmo. Então, vamos ver como o mercado vai ficar nisso na segunda-feira. Seguindo, Embraer sobe 0,9 na semana, chegou a acionar o 9,3 de compra. No gráfico diário, segue costurando média de 200 aqui. Volume sexta-feira de Embraer foi mais forte, né? Para cima, esse papel segue com endereço lá na região dos 90 e boa. Vamos esperar o que o mercado vai fazer. Itaú bateu parte alta do canal no semanal, sentiu a região. Gráfico diário montou um ombro, cabeça a ombro. Chegou a passar um derivativo ontem para baixo em Itaú. Eu cheguei a abrir a posição e fechei a posição por conta daquele gráfico do DI. Ficou confuso aquilo ali para mim. Bancos são muito sensíveis ao gráfico do DI, né? E aí, Itaú, com esse volume fraco, essa figura aí no gráfico diário, realmente não ficou muito claro o movimento. Então eu preferia não seguir com essa proteção. E vamos ver, se para baixo, se perder 41,55, aí sim teremos esse ombro, cabeça a ombro confirmado, acionado, abrindo espaço para média de 50, 200 e alvos de FIBO. Seguindo, Petrobras cai 3,20% no dia. Na semana sobe, na verdade, 3,20%, no dia caiu 1,70%. E fez movimento técnico, né? Para quem assiste os vídeos de fechamento aqui, o que falei no vídeo de fechamento da semana passada? Confirmando a média de 50, mirava a média de 100, que era a média de 20 no semanal e zona de oferta. Nós fizemos esse trade no grupo fechado e foi muito técnico. Agora o papel abre uma correção, mira a média de 9, média de 50 como suporte, movimento muito técnico. Assim como o PRIO, que fez o mesmo movimento. Fez aquele ombro, cabeça a ombro, endereço média de 100, média de 20 do semanal, zona de oferta, sentiu a região. E voltou na média de 9 com suporte. Então, movimento muito técnico por enquanto. Localiza, cai 3,5 na semana, veio buscar retração de 50% do gráfico semanal. Diário está 4 dias de lado ali. Mesmo com a queda forte do Ibovespa quinta e sexta, o papel segurou, cara. Interessante, né? Daí para baixo mira 33,60. Sabesp cai 2,80 na semana, voltando na média de 50 no gráfico semanal. LTA. Ô, Luciano, preocupa esse ombro, cabeça a ombro aqui? Vai preocupar se ele for acionado, né? Por enquanto, não. Gráfico diário testando novamente média de 100, retração de 61 de FIBO. Volume na quinta-feira foi mais forte, né? Vamos ficar de olho agora o que o mercado vai fazer segunda-feira aqui nessa região. Small cai 2,20%, testando média de 100 como suporte no gráfico semanal, mas abaixo tem média de 200. Gráfico diário testando a parte alta daquele canal que fora rompido, né? E por baixo tem suporte ali no 103 com 80.
Suzano cai 0,20 na semana, brigando na média de 9 ali no semanal. É o ponto a ser vencido para poder quebrar essa super tendência de baixa que tem o semanal. No gráfico diário, confirmou aquele pivô de alta, já está usando a média de 50 como suporte, o OBV já foi para cima, isso aqui mira 43, 45. E aí, se aquele dólar ali animar, exportadoras acabam sendo bem beneficiadas, né? Assim como o Vale, deixou uma baita de uma barra no semanal, falha de fundo, terceira semana na média de 50, foi buscar a média de 9 como resistência, gráfico diário, deixou uma ilha de reversão aqui, gap na ida, gap na volta, tá brigando na média de 20, média de 200, se vence essa região de 76, 80 aí, esse negócio abre caminho para média de 50 e média de 100 no gráfico diário, além da média de 20 no gráfico semanal. Então, cara, por enquanto, um movimento bem técnico, né? OBV fazendo preço no papel, vinha falando durante semanas que da divergência altista do OBV semanal e diário e continua nessa tocada. E VEG saiu o balanço, né? 5,40 de alta na semana, na quarta-feira subiu 10%, foi uma das grandes responsáveis pela forte alta do mercado. E aí chegamos numa zona de oferta de gráfico diário, corrigiu na média de 9, isso aqui é um 9,3 de compra no gráfico diário. O OBV já foi, tá? Gráfico semanal, tem aqui um Joy de Napoli de compra no gráfico semanal, abrindo espaço para 48,90, 54 e 30. Falando agora dos destaques da semana, e aí se você está gostando do vídeo, teve alguma informação interessante aqui, não deixa de deixar o teu like aí, né? Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e assim seguimos, né? Para você que quer fazer parte do grupo fechado, aqui na descrição do vídeo tem o link para você saber mais. Vamos lá, destaques da semana. Apivida. A Pivida chegou a acionar o Joy de Napoli no semanal, deu uma voltada sinistra no gráfico semanal. Quinta e sexta, movimento muito agressivo, volume acima da média. Vamos ver o que vão fazer aí segunda-feira, mas realmente uma voltada muito forte. Perder essa região do 9,80 abre caminho para 9,20. Asa 3 também uma queda muito forte, perdendo no fundo de 16,70, abre 16,10 como suporte. E Duke está indo buscar 7,20 como suporte no semanal, papel muito pesado. Açaí também muito pesado, bateu nas médias, voltou forte, mira 7,59 no gráfico diário. Semanal vem de uma grande lateralização um tempão. Cogna segue naquele pivô do gráfico semanal, perdeu média de 100, 200, para baixo mira 1,90. Redditor bateu média de 20, tomou porrada, veio na média de 100, segurou na média de 100. Vamos ver se entra a reação por aí. TOTUS para baixo, está testando esse fundo anterior no gráfico diário, né? Aí, ó, região de fundo anterior. O BV com uma divergência grande aqui, tá? Vamos ficar de olho nesse cara. E a RBR cai 5,50 na semana. Veio buscar a média de 20 no gráfico semanal, média de 50 e 100 no gráfico diário. Vamos ver se vai entrar reação por aí. Abaixo tem média de 200 também. É uma região de suporte muito forte, né? ISA Energia, essa daqui está preocupando no gráfico semanal, né? Porque tem aqui um ombro, cabeça a ombro, setor de energia muito feio, né? Esse papel perder essa média de 50 e esses 25,99 vai abrir caminho para 23,67 e 22. Papelzinho feio. Magazine cai 5,5%. Gráfico diário testando média de 20 como suporte. Tem uma LTA aqui que foi perdida, né? Está sendo testado, na verdade. Vamos ver se vai entrar reação por aí, né? E TIM cai 5%. Está testando novamente a região de suporte, ombro, cabeça a ombro. Cara, tem muita figura no gráfico semanal. Muita figura. Assustador isso. Assustador. Minerva está numa região de demanda de gráfico semanal, mas o papel não consegue reação. Muito, muito, muito pesado. CIA está testando média de 200 no gráfico semanal. É uma região de suporte muito relevante. Gráfico diário chegou a acionar 9,3 de venda. É uma região de suporte semanal, né, cara? Não ficaria vendido numa média de 200 semanal, ainda mais inclinada. Vamos ver como o mercado vai se comportar aqui essa semana. Direcional, essa daqui eu já venho falando há um tempo, né? Dessa figura aqui no gráfico semanal. Confirmou, perdeu média de 100. E o problema é que isso aqui já tem esse pivô alinhado em média no gráfico diário, mirando 11,18, 10,50. Gráfico semanal mira 10,28, 9,10. E papelzinho pesadaço. Do outro lado, CVC sobe 9,80, uma senhora trap no gráfico semanal, com volume, hein? Interessante esse movimento. Vamos ver o que vem essa semana. Pão de Açúcar, uma voltada em V impressionante, gráfico diário está na média de 200. Se vencer 3,09, vai abrir um belo caminho para cima. CSN Mineração sobe 6,75, veio buscar essa zona de oferta no gráfico diário. Ó.
parte alta dessa lateralização, movimento muito técnico. Para cima precisa romper justamente essa região de oferta, né? Aí o mercado vai abrir caminho. CSN já vem fazendo topos e fundos ascendentes no diário, veio testar a média de 50, vencer essa média de 50, mira média de 100. Gráfico semanal testando a média de 9, tem que vencer a média de 9 e 20, tá? Brava sobe 5,5%, tentando quebrar essa tendência que vem desde lá dos 50 pau, né? E o OBV já foi, hein, cara? O OBV já foi forte. Já foi forte. Papel para cima, mira lá na média de 200 na região dos 25, cara. Tá interessante esse movimento aqui de Bravo, tá? E os outros papéis a gente já comentou. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todo mundo. E lembrem-se da dica. Coloca o alarme lá na máxima e mínima do dia 10 de julho do Ibovespa e espera o que o mercado vai fazer. Não tenta se meter no meio do caminho, porque aí você pode acabar se machucando de forma desnecessária. E lembre-se que períodos bons, e isso serve para o mercado financeiro, serve para a vida. Períodos bons você acumula para você sobreviver nos períodos ruins. O mundo é cíclico, o mercado é cíclico. E em períodos ruins é muito importante que você sobreviva. E a sobrevivência, ela passa principalmente pela gestão eficiente dos recursos, tá? Então, o mercado está estranho, não está legal, reduz o ritmo. Não pega praticamente operação nenhuma ou nenhuma e realmente espera o que o mercado vai fazer. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, obrigado pela companhia. Valeu, pessoal.